para entrar. Entra na live, coronel. Entra na live que eu vou te adicionar. Ao vivo é desse jeito, não tem problema não. Vamos aguardar um pouquinho. Cadê nossa música de fundo, Samuel? Eu escolhi uma música aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar uma música enquanto eu preparava o estudo para essa live. Chame um espectador, ele está assistindo aqui agora. E eu vou adicionar, enviar convite. Enviei o convite aqui para o nosso convidado, Coronel Germano. Enviar convites. Ele vai entrar ao vivo aqui agora, ele está entrando aqui comigo ao vivo nessa live, nosso convidado de hoje. Boa noite! Muito bom estar aqui conversando com o coronel. Ele não vai ter a palavra agora, não sei se ele me ouve. Eu não estou... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem baixinho, coronel, bem baixinho mesmo. Tenta aumentar aí o seu som. Ao vivo é dessa forma, porque quem sabe faz ao vivo. Eu, moradora do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, especificamente nasci no bairro de Campo Grande, moro em Campo Grande, muito preocupada. Olha, já tem aqui 2 pessoas, a gente vai pedir para que você deixe aqui o seu comentário, para que você compartilhe, para que você faça pergunta, para que você curta, porque é um assunto de alta relevância para o nosso município. Aliás, é um assunto de alta relevância para o nosso bairro, para os nossos estados, para o Brasil e para o mundo inteiro. Afinal, o mundo está em guerra e nós queremos paz. Nós não queremos guerra com ninguém, porque quem está em paz não quer guerra com ninguém. Nós sabemos que o preâmbulo da Constituição, ele começa falando, inclusive, sobre Deus. O preâmbulo cita Deus. Então, estava lendo hoje uns artigos relacionados à segurança nacional. Fiz o convite para o coronel Germano, que é especialista em segurança. Depois ele vai se apresentar, mas dispensa comentários na experiência que ele tem com a segurança do Estado e também, creio que do país, porque ele conhece muito bem a Constituição. E um militar precisa conhecer a Constituição. Nós não estamos vendo isso no nosso Estado. Militares, pessoas que estão no poder, agentes políticos, agentes civis, agentes que são empregados do Estado, né, seletistas ou não conhecem a Constituição. E é um conselho que eu dou para você como advogada: conheça a Constituição, até porque, além dela garantir os teus direitos, que é o que nós queremos, embora o STF não tenha feito isso, isso é um assunto à parte, mas ela garante os nossos direitos, e lendo a Constituição nós precisamos nos sentir sim protegidos. Eu lendo hoje 2 artigos que o coronel vai estar comentando aqui comigo. Ali no artigo, deixa eu só pegar aqui, eu fiz umas anotações. Eu costumo fazer a live orando, mas a gente vai deixar essa oração para o final. Assunto de alta relevância para o nosso Estado. E nós sabemos que quando um Estado não vai bem, causa impacto em todos os estados. Até porque o nosso sistema e a nossa forma de governo, na verdade, ele é federativo, ou seja, um Estado está ligado ao outro. Não tem como o Estado se isolar, né, da federação. Lamentavelmente, né? Porque eu acho que o Rio de Janeiro, se fizesse isso, ia fazer bem para os outros estados. Então, nós temos a forma federativa do Estado, que é uma cláusula pétrea, e isso não é permitido. Mas a forma republicana de governo, que infelizmente não é a monarquia, né? Não é uma cláusula pétrea. Inclusive, já teve uma tentativa aí com plebiscito para que se alterasse a forma republicana, mas não conseguiram sucesso. Mas a forma federativa, de fato, de Estado, é uma cláusula pétrea e não tem como alterar isso aqui. Então, nós temos aqui... nós vamos comentar um pouquinho sobre 2 situações importantíssimas, né? A paz que nós queremos, que é a paz social, porque isso tem causado impactos na vida das pessoas, impacto na população do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste, né? Bairro de Campo Grande, Cosmo. Samuel, você tem como projetar aqui na tela para mim?
alguns vídeos, né, a população inteira presenciou queima de ônibus, ou seja, um desgoverno, um descaso total com a população. E os ônibus foram protegidos, ou seja, o prefeito tirou os ônibus de circulação. E eu fiquei pensando como essa população vai voltar para casa. Da Barra para casa, muitas pessoas voltando a pé, porque eu acho que é impossível, mas elas andaram um bom período, um bom pedaço a pé, até que conseguisse aí um transporte para voltar para casa. Nós temos aqui a Constituição dizendo o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional, o preâmbulo da Constituição, constituinte para instituir um Estado democrático destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, e é isso que nos interessa, porque é o nosso assunto de hoje, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, isso que eu falei no início da live, que a própria Constituição, no seu preâmbulo, cita Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aí a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar restritos a dois artigos. O artigo 136, que vai tratar aí da paz social, que é o que nós queremos, e também ao artigo 34, que vai tratar aqui da ordem pública. Estado de defesa, né? Que na verdade é o artigo 136, e o 34 da ordem pública. Tudo que nós queremos, ordem pública, porque se não tem ordem pública, pode haver a intervenção do governo federal para estabelecer esta ordem. E ninguém quer ficar com cartas sem sigilos, porque é isso que acontece no estado de defesa, né? Você vai ter algumas restrições, inclusive sigilo bancário, eu não quero que ninguém mexa na minha conta, que ninguém saiba quanto eu tenho. Aliás, não tem nada lá, mas o que há umas consequências aí para o estado de defesa previsto na Constituição. E aqui nós não temos aqui festinhas, coquetéis, eventos, né? Como acontece na monarquia. Essa hora a rainha está lá festejando, ela está diante de festinhas, eventos. Quem dera, nós não temos a monarquia, nós temos aqui outra forma e sistema de governo. E tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, isso não é de hoje, vem acontecendo no Rio de Janeiro, e chega uma hora que a panela de pressão ela explode. E aí a gente não pode ficar inerte. Quem mora nesses locais e cruza os braços, acaba sofrendo as consequências desses atos. E o que nós queremos é contribuir para que todos tenham paz, para que todos possam trabalhar, para que todos vivam de forma digna. E para isso eu convidei o Coronel Germano, já falei muito, por isso que a mulher não escreveu a Bíblia, porque se a mulher tivesse escrito a Bíblia, ia ter... Samuel está rindo aqui, ia ter quantas páginas? Então, Coronel Germano, muito bem-vindo. Vou estar fazendo algumas perguntas aqui para o senhor, pegando o senhor hoje de surpresa. Muito bem-vindo. E eu gostaria primeiro que o senhor se apresentasse. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida política? Como é que está a sua aposentadoria? Estou ouvindo baixinho, está muito baixo. Pessoal, coloca aqui. Vanderlina, bem-vinda, minha prima lá do Espírito Santo. Vê se você coloca aqui nos comentários. Se tem como. Eu já aumentei todo o meu volume. Ele tem que aumentar o volume dele. Tá bem baixinho. Tá bem baixo. Não estou conseguindo ouvir nada. Não estou conseguindo ouvir. Tira o teu fone. É melhor você tirar o fone, coronel. Faz sem o fone. Tá vendo, Samuel? Tá bem baixo. Olha, tá tudo alto aqui. Meu volume tá no máximo. Não estou conseguindo ouvi-lo. Ele tá bem baixinho. Ou eu coloco fone para ouvi-lo.
Como é que tá a transmissão lá no Facebook? Só um minutinho, coronel. Você tá gravando? Eu não tô conseguindo ouvir. Só um minuto. Peraí, deixa eu botar aqui. Tá muito baixo. Vai dar eco aqui no meu, né, Samuel? Se eu colocar aqui, vai dar eco? Oi. É, o som dele sai para as pessoas, mas para mim aqui não tá saindo. Ele vai tentar entrar de novo. Entra aí no meu Facebook aí. Ah, para eu poder ouvir ele. Deixa eu ouvi-lo. Vamos tentar aqui ouvir o nosso coronel, um assunto muito relevante, segurança nacional, segurança no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Vou ter que chamar ele aqui novamente, reduzir ruídos e aprimorar a voz. Ó. Ele tem que entrar na live aqui. Coronel, entra na live novamente. Chame um espectador. Enviar convite. Adicionando. Quem que eu estou adicionando aqui? Tem que esperar o coronel entrar aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Mas ele não tá. Ele tem que pedir para entrar aqui na live, entendeu? Para eu poder chamar ele. Aqui, ó. Ele não tá aqui, ó. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Não, mas não é aqui. Aqui você não sabe. Aqui você desligou a live, entendeu? Aqui você desligou. Tem que esperar ele entrar ali. Remover o quê? Não. Função atual convidado. Não, remover. Remove ela. Mudar para o espectador. Remover convidado. Vamos ver se ele entra aqui. Pede para entrar de novo na live, o coronel. Segurança pública. Gente, vocês que estão aqui assistindo essa live, olha a dificuldade. Deixa aqui um comentário. Faz um comentário sobre a cidade do Rio de Janeiro. Quem é que viu aqui a queima dos ônibus? Quem é que viu os ônibus pegando fogo, a população voltando para casa a pé, maquinista tendo que deixar ali o trem, gente colocando fogo no trem. O perfil do coronel não está aparecendo, mas ele vai entrar aqui. Estou ajudando ele aqui. Coronel, pede para entrar na live novamente. Coronel Germano, militar, né? Da PM, né? E ele entende muito do assunto, estudou a Constituição. Eu, como operadora do direito, a minha especialização é mais voltada para o direito e processo do trabalho, direitos humanos, a área mais civil, e ele conhece bem a segurança. E ele vai comentar aqui com a gente. Eu tenho umas perguntas para fazer para ele. Vamos ver se ele consegue. Samuel vai colocar aqui os ônibus, né? E pegaram fogo. Estou enviando. Já enviei o convite, coronel. Estou adicionando aqui o coronel. Vai entrar aqui novamente. Vamos ver se ele consegue. Se eu consigo ouvi-lo. Tá baixo, ainda tá baixo. Tem um fone aí? Só um minuto, coronel. Tem um fone aí? Um fone de iPhone? Deixa eu ouvir ele pelo seu Face. Não, mas aí o meu vai dar eco.
O meu tá saindo. Eu vou ouvir o senhor pelo Face aqui do. E aí vai ficar fácil. Porque lá nos stories, Coronel, nos stories do Facebook, quando eu abro num outro telefone, dá para ouvir bem perfeitamente. No meu aparelho é que eu não estou conseguindo ouvi-lo. E eu não sei se, se tem algum comando aqui, né? Rede social é complicado demais. Tá bem baixinho. Vou tentar ouvir por outro telefone. Acho que agora vai. Tranquilo. Ouvi, Coronel? Tá ok. Só abaixa um pouquinho. Já tô ouvindo, tá tranquilo. Boa noite. Se apresenta. Melhorou. Sim, tô ouvindo. Vamos lá. Então, é, o delay tá atrasando aqui um pouquinho, mas a gente vai tá tentando fazer essa live. Tá conseguindo me ouvir, Coronel? Já vem acontecendo há bastante tempo essa situação, né? No município do Rio de Janeiro, que é lamentável. Eu tenho constantemente pedido perdão para a população da Zona Oeste, para a população do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, por ter não me envolvido com a administração e a liderança. Ou seja, eu lavei as minhas mãos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque eu já tenho uma vida estabilizada, o meu emprego, a minha casa, filho casado. Para que eu vou me envolver com a liderança do Estado, esquentar minha cabeça? Só que tudo que tem acontecido tem me atingido indireta e diretamente. E aí eu senti a necessidade de me envolver, sim. Você que está aqui, você que é espectador, precisa sim se envolver com a liderança, se envolver com a gestão da cidade, para que possamos. Não, pode até ser indiretamente, mas você precisa saber o que está acontecendo e o risco que eu corro e que você corre por lavar as mãos e ficar omisso. Recentemente, eu pedi para o Samuel vai tentar projetar aqui. Recentemente, nós tivemos o trágico episódio da queima de 35 ônibus. O ônibus pode até pegar fogo que a gente repõe, mas uma vida que morre incendiada, queimada, uma vida que não volta para casa após um dia intenso de trabalho, aí a gente já começa a se preocupar. Porque o prefeito protegeu os ônibus. Ele retirou os ônibus de circulação para proteger os ônibus. Mas em momento nenhum ele veio nas mídias para dizer, olha, estamos chamando aqui um reforço,
estamos aqui restabelecendo os ônibus, estamos com a segurança nos pontos para que vocês possam voltar para casa. O que nós vimos foi vídeos de pessoas dentro de túneis, andando a pé, tentando voltar para casa. E essa é a minha maior preocupação. E não é só isso. E aí, preocupada com essa segurança, porque você começa também a ficar preocupado, como é que a gente vai sair de casa com tudo isso que tem acontecido no município do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Campo Grande. Como é que a gente vai sair de casa para trabalhar, para ir a um médico, para levar um filho na escola? Então, a gente precisa se envolver, sim. E aí eu pensei numa pessoa, que é o Coronel Germano, que está aqui conosco, que entende bastante da área da segurança. Né? Nós não temos... Eu queria muito, nesse momento, estar agora com a rainha Elizabeth, que agora está ali em festinhas, eventos, coquetéis, e não é assim. Porque o nosso sistema, graças a Deus, não é a monarquia. Os estados, graças a Deus, não são soberanos. Porque se o estado do Rio de Janeiro fosse soberano, eu acho que estaria pior. Não estaria assim. Ainda bem que a gente conta com os artigos da Constituição, inclusive artigos que podem decretar o estado de defesa e artigos que trazem para a gente uma segurança nacional. O presidente da República pode sim, ele pode decretar o estado de defesa e a gente se sentir mais seguro. Então, é a Constituição que garante essa segurança para nós. Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para o coronel, e a gente não está falando de nós mesmos, nós estamos sim com base na Constituição Federal. Então, a Constituição nos garante, no artigo 34, que a União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal, exceto para manter integridade nacional. E a gente está correndo risco. Essa integridade nacional, ela está a ponto de ser desestabilizada. Então, o que pode acontecer? Pode sim repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, que não é o que está acontecendo, e pôr a termo o grave comprometimento da ordem pública. No Rio de Janeiro, a gente está vendo uma verdadeira bagunça. Abre aspas, bagunça, fecha aspas. E eu queria que o coronel estivesse comentando aqui com a gente em relação a isso que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Nós temos também o artigo 136, que fala do estado de defesa, que é a nossa garantia constitucional. E esse estado de defesa, o que tem acontecido, a falta de paz social, que não é só no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, na Zona Oeste, não. Nós estamos aí vendo o impacto que tem causado essa guerra provocada pelo grupo terrorista Hamas em Israel. Centenas, milhares de mortes acontecendo todos os dias. E isso também está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. As pessoas podem até não estar morrendo, porque quem está morrendo, na verdade, são os bandidos, mas a população está sofrendo. E a população pode morrer a longo prazo de depressão, por exemplo, porque o que está acontecendo causa síndrome do pânico naquele que é mais fraco. Então, está tendo impactos na vida das pessoas. Então, é assunto de alta relevância que a gente não pode ficar calado. E a própria Constituição, no preâmbulo, cita, e graças a Deus eu não orei, mas o coronel orou aqui no início, né, sob a proteção de Deus, está lá no preâmbulo, que foi promulgada a nossa Constituição. E o artigo 136 diz o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar prontamente, restabelecer em locais restritos e determinados, ou seja, a nível de estado, locais restritos, que é o caso do município, é um local restrito que está acontecendo isso, a ordem pública ou a paz social, que é o que nós queremos, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grande proporção na natureza. Então, se isso acontecer, o que vai acontecer? Vai haver algumas restrições. O inciso 1 diz, do artigo 136, lá no inciso 1º, no parágrafo 1º, inciso 1, reunião, ainda que exercida no seio das associações, vai ficar proibido. Sigilo de correspondência, minhas correspondências não vão ser sigilosas. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. E eu não quero que isso aconteça, se isso futuramente vier a acontecer. E é a garantia constitucional que nós temos nesses dois artigos importantes, o artigo 34 e o artigo 136. O coronel Germano, ele esteve em Campo Grande no batalhão.
E eu gostaria de saber, eu não sei, coronel, eu não sei se foi a milícia, né? Será que foi a milícia que tirou o senhor aqui do batalhão, coronel? Eu gostaria que o senhor comentasse por que o senhor deixou o batalhão aqui de Campo Grande. Os Só 4 meses. graças a Deus, aí, da mesma forma, né? Em relação a essa questão da polícia, ela surgiu, tem várias teorias, é muito difícil. Mas teve uma época que todos estão vários policiais estavam morrendo, os policiais estavam sendo caçados. Foi até quando o presidente Bolsonaro, por isso que pegam um pedaço da fala dele e tiram do contexto. Quando começou a aparecer, quando começaram, fazendo a concordância correta, a aparecer criminosos mortos, o presidente pegou o microfone em Brasília e falou: graças a Deus que está morrendo bandido. Pronto. Aí já começaram a falar que ele estava apoiando. Qual presidente? Não foi isso que aconteceu. O atual ou o antigo? A falta de ação de comando. Peraí, coronel. Não, o presidente Bolsonaro, eu falei presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, quando começaram a aparecer criminosos mortos, ele, em Brasília, deputado federal, ele falou: é melhor do que ter policiais mortos na folga. Foi isso que ele fez, um discurso. Ele jamais apoiou milícia. Eu me lembro bem, porque está na minha área. Então, a partir daí, a milícia iniciou, segundo algumas pessoas dizem, né? Ela iniciou como uma defesa do próprio policial que estavam sendo caçados. Porém, aí vem o porém, contudo, todavia, entretanto, alguns policiais tiveram que manter aquele local na sua folga. E aí, alguns não puderam continuar na sua segurança. E aí começa a se encadear um processo ilegal. Nós já tivemos, no passado, os 10 homens de ouro no nosso país, a escudaria Lecoq. A doutora talvez era bem pequenininha, mas já ouviu falar. Eram homens que era um grupo de extermínio.
Começaram como policiais e acabaram muito mal. Eu não concordo com isso, porque isso nunca deu certo. Começa como polícia e termina como bandido. Quase sempre é isso que acontece. Quando se está fardado, tem-se uma ação que é monitorada pelo Estado. Eventuais excessos não são descobertos. Gente fazendo a revelia da legalidade pode ser legítimo, no sentido do apoio da população, que fica do lado, hein? Isso é que é pior, doutora. A população, quando começa a aparecer criminosos mortos, ela apoia. Eu não apoio, porque eu sei que lá na frente aquilo vai se voltar. Aliás, nós temos uma obra de Nicolau Maquiavel, onde ele fala, não use os exércitos irregulares, use o exército nacional, porque daqui a pouco os mercenários se voltam contra o próprio poder do Estado. Então, em linhas gerais, essa é uma teoria que eu não tenho, a gente não tem dados concretos, mas eu acredito um pouco mais nisso aí. Como ela surgiu, a falta de controle, e alguns policiais que estavam à frente já terceirizaram a coisa. Então, a milícia. Eu não sei se ainda acontece, mas quando eu tive aí em 2009, a senhora que trabalha pode me ajudar. As varas de maior potencial ofensivo, me ajuda, doutor, saíram de Campo Grande. Já voltaram as varas Não, de maior não potencial voltaram, não ofensivo? tem segurança. Só tem menor potencial. Não voltaram. Não voltaram, não tem segurança. Não voltaram. Exato. Que eu saiba, eu cheguei logo depois que isso aconteceu, talvez alguns meses, mas eu não estava no comando. A milícia expulsou os juízes, né, a vara de maior potencial ofensivo, o tribunal do júri, os promotores tiveram que sair de Campo Grande. Só que eu pensava que já teria retornado. Então, eu não acredito que ninguém apoie isso. Nenhum presidente, nem o atual, nem o anterior, ninguém pode apoiar uma situação onde o direito está sendo impedido, um promotor e um juiz criminal de estar numa região tão populosa como Campo Grande. Agora, voltando ao texto constitucional. O artigo 34, que a doutora muito bem fez a leitura, ele fala numa intervenção. Depois, lá no 36, doutora, porque é uma sequência, 34, 35 e 36. Ele diz que tem que passar pelo Legislativo. Tem que passar pelo Legislativo. Outra, a intervenção não é militar, é uma intervenção civil, que pode ser delegado para um militar. Isso é muito importante a gente falar. Porque senão é uma intervenção civil, tomada por autoridades civis, que podem fazer ou não. Correto? Isso é importante a gente pontuar. O outro artigo que a senhora leu, com muita propriedade, lá na frente, é o estado de defesa. E também, esse é o 136. O subsequente é o estado de sítio. Só que o estado de Seria sítio, mais abrangente. ele é a para nível nacional. todo o território nacional. No momento... Seria mais abrangente a nível nacional. A nível nacional. Então, mas isso o estado de defesa. Em 24 horas tem que se mandar um documento para o decreto, para o Parlamento, para o Congresso Nacional, para poder ser aceito ou não. Então, não é a vontade de um dirigente, é de ampla discussão, como a senhora sabe muito bem que é o processo legislativo, né? O caso, a autoridade precisa entender que deve ou não solicitar a intervenção federal, que nós estudamos aqui, em conjunto, artigo 34 e 36. E aí, no caso, o presidente da República, um ato privativo do presidente, mas ninguém pode fazer, decretar estado de defesa ou estado de sítio, submetendo sempre ao parlamento. Beleza? Agora, eu acho que a senhora quer perguntar mais alguma coisa. Sim. Pergunta e nunca quer calar, né? A política, as pessoas veem a política como um problema. E eu amo, eu adoro a política, porque é por conta da política que tem escolas,
É por conta da política que tem saúde, é por conta da política que tem uma boa mobilidade urbana, é por conta da política que tem transporte, ciclovia. Alô, você ciclista, vamos tomar conta aí do anel viário que teve agora significativas mudanças após a votação, após o empréstimo. Foi apresentado um projeto, a Câmara aprovou o empréstimo pelo prefeito de, me parece que 820 milhões, e agora, recentemente, teve uma alteração aí nesse anel viário, eu acho que vai prejudicar os ciclistas, se eu não me engano, não tenho certeza, mas em breve vou estar fazendo uma live aí, porque eu estou acompanhando esse projeto, inclusive prazo de obra, valor que está sendo gasto. Então, assim, a política é uma coisa boa. O político, ele deve trazer vida e não morte. Um político como um advogado, como o coronel Germano, como um policial militar, ele deve apresentar soluções para os problemas que surgem numa cidade, num bairro. Ele não deve criar mais problemas. E nós estamos vendo, infelizmente, as pessoas repudiando, se afastando da política por conta dos maus políticos. E a pergunta que não quer calar, Coronel Germano, a política, na sua visão, né, por conta das eleições, indicações, ela interfere, sim, diretamente nessa organização do Estado, ela na liderança do Estado, no bom funcionamento do Estado. Será que a política, né, essas indicações aí de líderes, ela interfere? Será que líderes, ela interfere? Então, doutora Norli, vamos lá. Há algum tempo, nós tivemos uma blindagem em relação a isso. Não estou generalizando, tem parlamentares incorruptíveis, né? Infelizmente, nós também temos pessoas que não têm caráter e nem valor para estar lá. Não nos representam. Eu tenho certeza, nem a mim, nem a senhora lá, e nem muitas pessoas que estão nos ouvindo. Porém, recentemente, nós tivemos uma situação muito complicada. Porque, de vez em quando, sai no jornal que está havendo uma interferência político-partidária na escolha dos delegados e dos comandantes dos batalhões. Mas eu não tenho certeza se está havendo, não sei. Não estou nativa, mas hoje eu estou advogando. Então, mais recentemente, Sua Excelência, o governador do Rio de Janeiro, nomeou um chefe da Polícia Civil, doutor, e um mês depois foi obrigado a exonerá-lo por solicitação da Assembleia Legislativa. Primeiro, eu queria fazer um argumento, usar um argumento de compreensão. Quando acredito eu que um governador que é vice assume um governo, né, ou seja, a alerge forte, que quando se faz um processo de impeachment, né, quem sai, quem entra, melhor dizendo, fica mais vulnerável ao poder da Assembleia Legislativa. Então, o governador precisou aumentar o número de secretarias e um monte de coisa. E aí eu vou usar, a senhora, uma expressão de um político. Eu fui, no meu último ano da minha carreira, eu fui assessor parlamentar. O líder do governo, o que é assessor parlamentar? É um oficial da PM que interage com a LERJ e com Brasília, tá? É um representante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui, no meu último ano, e escutei de um deputado, a senhora vai rir, a seguinte expressão: o líder do governo Cabral: coronel, os deputados são insaciáveis. Ele que falou. Ou seja, eles pedem muita coisa e, às vezes, pedem por pessoas que não são certas. Eu não estou falando em desonestidade. Eu estou falando nessa interface, às vezes por empatia, e ele, olha, eu vou querer aquele comandante sem se inter... A senhora, por exemplo, sabe que eu sou. Como? A senhora já conversou com os PMs de Campo Grande. Não tenho nada que temer. Nem, graças a Deus, vivo com a mesma esposa há 35 anos, vivo do meu salário, não tem preocupação nenhuma. Então, só que às vezes o parlamentar, doutora, ele não tem esse cuidado na indicação.
E aí, se, no caso concreto, nomeou-se, o governador nomeou um chefe da Polícia Civil. Um mês depois, ele exonera a doutora Norilho. Coitado dele, eu não fico com raiva, eu fico com uma certa compaixão, porque não deve estar... Eu não sei como ele, ganhando no primeiro turno, ele está tão vulnerável na LERJ. Eu pensei, tem alguma coisa que está acontecendo que eu, a senhora, não sei, não então, sabemos. Não é o poder... Sei que ele ia ficar fortalecido. Não é o poder executivo, né? O presidente da Quem LERJ... manda, né? Não é presidente nem é governador. Acaba sendo a Assembleia Legislativa que vai fazendo toda essa manobra para que os interesses dos deputados sejam satisfeitos. E uma outra pergunta que eu queria estar te fazendo também, se por um acaso o coronel fosse o governador do estado do Rio de Janeiro, para a segurança dos municípios e do estado, eu acabei de dizer que um político ele dá soluções, né? E quem está na liderança também. Se por um acaso o coronel tivesse ainda no cargo de comandante, né, do batalhão, que solução? Se tivesse assim, olha, a carta branca, caneta na mão, a solução seria acabar com a milícia, matar pessoas do bem, né, não o bandido, porque o Código Penal ele permite você matar, ele não permite você assassinar. Aí uma pergunta que eu estou pegando aqui o coronel de surpresa. Qual era a atitude que o coronel, como governador, iria tomar diante dessa situação? Qual era a atitude que o coronel, como governador, iria tomar diante dessa situação? Vamos lá. Uma delas, ele até está tentando fazer. Ele está levando ao Senado da República uma proposta tratando da questão do cumprimento da pena, né? Do prazo de cumprimento da pena. Está me faltando agora a expressão. A progressão no regime. Nossa, foi lá na minha cabeça, rodou. Esse é um fato. Doutora, eu tenho uma obra que é muito bem escrita da parte jurídica, mas depois eu vou entrar na parte de ação também. Uma obra muito bem escrita pelo promotor Bruno Carpes. Chama-se O Mito do Encarceramento em Massa. O nosso Código Penal, 2,6%, menos de 3% dos crimes, eles são punidos com mais de 8 anos de reclusão. Ou seja, para entrar no sistema, nós temos aí pouquíssimos delitos com mais de 8 anos. Então, o furto e outros delitos, nós temos aí a aplicação, a senhora conhece bem, de medidas cerceadoras de direito, não de liberdade. Né? E a progressão, se nós compararmos com outros países, isso chama-se direito internacional comparado. A Argentina é a metade da progredir. A Argentina, mesmo passando ali pelo peronismo que até hoje está lá. O Perón era general, mas tudo bem, isso é outro assunto aí que não vou entrar na Argentina. Mas a maioria dos países tem uma progressão menor. O nosso, a senhora sabe, 1/6 da pena progride, e nos crimes hediondos, 2/5 para o primário e 3/5 para o que já é reincidente. E para ser reincidente tem que transitar em julgado após a última instância, enquanto houver recurso não tem. Então, esse problema é sério. Nós precisamos de vaga em presídio. A senhora advogada sabe o que eu estou falando. A coisa que mais ajuda um jurista para tentar... Superlotado. Isso é um argumento maravilhoso, um argumento incrível. Então, nós precisamos de mais vaga nos presídios. Precisamos. Se nós temos, recentemente, a senhora assistiu e todos que estão nos ouvindo assistimos, uma reportagem da Maré. Segundo eles, tinham mais de 1.000 pessoas. Doutora, perguntinha básica. Onde vamos colocar 1.000 presos? Antes de qualquer ação, mandado de prisão, tem que ver onde nós temos, né?
Temos que... eu não posso pensar que fique entupido, não. Eu não posso pensar dessa maneira. Porque a decisão não é daquele que prende. A decisão é do Poder Judiciário para manter preso. Não é isso? Então, assim, no sentido jurídico, nós precisamos caminhar melhor com esse ordenamento, que é um ordenamento do promotor, para poder continuar, tirar essa parte jurídica. O promotor Bruno, sabe como ele chama, doutora? O nosso sistema de polícia criminal? Sim, o coronel... Ele chama, o doutor Bruno Carpes chama de porta giratória. Não é aquela porta giratória do banco. O cara entra, eles voltam 1 ano, 1 ano e meio. É o tempo que o cara sai pior. Entra, sai pior. Então, nós precisamos tratar desse assunto. Isso aí não pode ser só uma ação da polícia. Correto? Agora eu vou falar da ação concreta. E complementar, então, ouvindo toda a fala aqui do coronel, a gente pode extrair, então, nós temos um Código Penal de 1940. E, assim, colocar fogo em 35 ônibus, primeiro que eu imaginei assim, gente que afronta, misturada com falta de temor, uma afronta ao Estado, uma afronta misturada com falta de temor, porque eu vou botar fogo mesmo, porque nada vai acontecer, um medo, uma impunidade total, porque não tem como punir. Então, as pessoas não têm medo de ser punidos. Eu não sei em que elas se garantem. Se é nesse Código Penal de 1940, com esse tipo aí de progressão. Então, assim, eu acho, em outros países do primeiro mundo, quando isso acontece, há uma radicalização total na hora de agir e de dar o troco. Mas aqui, no Rio de Janeiro, no Brasil, não é isso. Eu acho uma afronta total. A pessoa não está nem aí para governador, para prefeito. Ônibus colocando fogo nos ônibus. Gente, que coragem. Da onde vem a coragem dessas pessoas? Já que o Código Penal não dá jeito, o que a polícia militar tem que fazer? Caçar, então, aquele que está causando todo esse desequilíbrio na sociedade para a segurança da população e exterminar, silenciar, paralisar essa pessoa? Será que vai ser sempre assim? Será que essa pessoa não tem direito à recuperação? Será que essa pessoa não tem direito a um tratamento? Será que é sempre matando? Esse é um ciclo, e isso está com um ciclo. E eu fico pensando, gente, que solução? Eu preciso encontrar uma solução para isso. Você não é... né? Então, assim, comenta sobre isso também um pouquinho, coronel. Então, assim, comenta sobre isso também um pouquinho, coronel. Vamos lá. É claro que nós, nesse momento que ocorre isso, e nós, como religiosos, sabemos que às vezes é preciso a coisa piorar para poder melhorar, né? Então, nesse momento que está acontecendo isso, esse tratamento jurídico precisa ser feito. Agora, as medidas que podem ser feitas e devem ser feitas. O governador está chamando as Forças Armadas para auxiliar, né? A gente está vendo a notícia, não tem um ato escrito ainda, mas tem. Neste caso concreto, eu não passei esse material para a senhora, mas nós temos uma lei complementar, que é a Lei Complementar 97, e ela trata do caso de decretação de garantia da lei e da ordem, que é chamada de GLO, tá? Essa decretação, e aí que vem o problema do jeitinho brasileiro. A coisa, quando começa errada, você tem tudo para dar errado. O que diz o texto da lei? Se a senhora puder pedir alguém aí, Lei Complementar 97, o artigo 15, ele trata de condições de emprego, tá? E eu vou ler aqui, porque... olha só, artigo 15, parágrafo 4º da Lei Complementar 97. Na hipótese de emprego das condições previstas no artigo 3º, após mensagem do Presidente da República, serão ativados os órgãos operacionais das Forças Armadas, que desenvolverão de forma episódica em área das operações de garantia
determinado emprego na garantia da lei e da ordem, que é o caso. Nós precisamos garantir a lei e da ordem. Ônibus queimado não tem ordem nenhuma, né? A ordem é o crime que está fazendo. Caberá à autoridade competente mediante... Olha só, doutor, esse Qual é o tá artigo? Aqui. Mediante... Qual é o artigo? Artigo 15, parágrafo 5º da Lei Complementar 97 de 2009. Determinado o emprego das Forças Armadas na GLO, a autoridade competente, mediante ato formal, olha só o que eu vou ler, vai transferir o controle operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das ações para a autoridade encarregada das operações, a qual deverá constituir um centro de coordenação de operações composto por representantes dos órgãos públicos sob seu controle operacional ou com interesses afins. É o que está na lei. É o que está na lei. Eu não estou entrando na questão política partidária. Mas há essa possibilidade do uso das Forças Armadas? Então, doutora, o próprio governador já disse isso, ele já declarou, e eu estou assistindo, estou vendo nos jornais, dizendo que as Forças Armadas viriam. Parece que o Exército não vem, mas vem a Marinha, vem a Força Aérea. É possível. Agora, eu entendo que não pode dar jeitinho nisso. Assim como a intervenção, que a senhora começou a live falando na intervenção, a intervenção que aconteceu no Rio de Janeiro foi só na segurança pública. O texto legal não fala isso, não. Ela fala no estado inteiro. Sim. O governador é afastado e assume o interventor, que pode ser civil ou militar, de acordo com o discricionário da autoridade que vai. Só que nós, como começamos a coisa de jeitinho, tem tudo para dar errado, no meu modesto entendimento. Nós temos que seguir o ordenamento, que é votado, é discutido amplamente pelo parlamento, até que... O Eduardo Bolsonaro falou que um projeto de lei às vezes leva 6 anos para poder, de tanto que demora, entra e faz parte da democracia. Tem que ter quórum, votação, tem que ter maioria simples ou maioria absoluta. Se a pessoa não estiver lá, passa nas diversas comissões. E passa nas diversas comissões, até que chega no plenário, que o plenário delibera. A tramitação é muito demorada. Muito demorada. Então, deu da minha, né... no meu entendimento, se o governador realmente quer colocar as Forças Armadas, ele tem que cumprir o que a senhora leu. Fomos nós que escrevemos isso, doutora Noli? Nós que escrevemos isso? Se o legislador criou a lei, quer dizer, o legislador cria, né, a lei e não deixa o Poder Executivo usar a lei. Ele vai lá e pressiona o governador para fazer a vontade dele, mas foi ele que criou a lei. Ele está dando um tiro no próprio pé, então. Ele cria a lei e não dá condições do governador, do Poder Executivo, cumprir essa lei. Então, se ele está criando lei, ele tem que pensar bem no que ele está fazendo. Ou seja, criou a lei para quê? É uma lei sem sentido? Só para agradar a quem? Só para dizer que ele teve um mandato ali eficiente, porque aquela lei é da minha autoria, tá? Mas e daí? Se a própria Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, não dá condições ao Executivo de cumprir essa lei. Até quando nós vamos ficar assim? Até quando você, espectador, vai ficar assim, que não quer se envolver com a administração do seu bairro, com a administração da sua cidade, com a administração do seu país. Muitas pessoas deixando o estado do Rio de Janeiro, muitas pessoas deixando o Brasil. Eu fui a Portugal mês passado. Milhares de brasileiros estão deixando o país. Por conta de quê? É essa desorganização. Isso desmotiva você ficar num lugar feio, num lugar sem liderança, num lugar sem gestor, num lugar principalmente sem segurança. Muitas pessoas, depois desses 35 ônibus que foram aí, que atearam fogo, as pessoas estão deixando de trabalhar, estão com síndrome de pânico, tiraram licença, não estão indo para os seus empregos, os patrões estão ficando... Isso vai causando uma desorganização total, dentro da família, dentro do bairro, dentro do município. E se o estado do Rio de Janeiro não começar a tomar medidas efetivas, vai refletir em outros estados também. Porque a pessoa está deixando o estado do Rio de Janeiro, mas ela está indo para um outro estado. Ela vai chegar lá, ela vai precisar de emprego, ela vai usar o sistema de saúde, ela vai usar o sistema de educação. Então não é um problema somente do Rio de Janeiro. É um problema nosso. Eu me incluo nisso. É um problema também do Coronel. Enquanto estivermos vivos aqui nessa terra, nós precisamos, sim,
mostrar as nossas mãos e usar aquilo que a gente tem em prol do nosso próprio benefício, porque nós vamos sair numa rua alagada, nós vamos precisar ser internado, de repente, no hospital por conta de um acidente, nós somos vítimas de bala perdidas, podemos ser vítimas de bala perdida. É isso, então, coronel. Doutor, nós, no início da live, a senhora perguntou sobre a questão da influência política, não foi? Sim. Até que ponto a política influencia, então, nessa liderança aí, dentro do Poder Executivo, no mandado aí, no mandato dos políticos, na nomeação dos cargos? Então, eu não tenho certeza, não sei, só que teve um fato concreto que nós mencionamos, que foi o chefe da Polícia Civil, que ficou um mês apenas. O meu pensamento, e eu não sei se o governador está com esse pensamento, se tiver, eu vou aplaudir. Talvez nomeando uma autoridade militar à frente da segurança pública, dos órgãos, ele neutralize influência política partidária. E escolham os melhores. E aí eu digo uma coisa para a senhora, eu não posso não ter dados científicos do que eu vou falar, mas quando se nomeia policiais e delegados corruptos, de baixo para cima tem um poder. Claro, uma pessoa correta, que está com Deus, não vai se mudar por causa de chefe, porque eu também já tive chefe que não prestava e não me corrompia. Mas dizer que isso não é uma influência... E o cenário atual? Recentemente nós tivemos policiais federais prendendo policiais civis. Esse cenário atual também é algo que desestabiliza, que faz com que a sociedade também fique desacreditada, porque se eles estão ali para nos proteger, para trazer segurança para nós, eles estão cometendo esses atos. Então, assim, nós temos uma hierarquia de polícia militar, de policial civil, de policial federal. Quer dizer, o policial militar, ele pode prender um policial federal? Explica isso aí. Flagrante, né? Só em flagrante. Pode dar, mas voz de prisão, qualquer um pode dar voz de prisão, qualquer cidadão pode dar voz de prisão. Mas há uma hierarquia entre eles, porque o policial federal prendeu aí os policiais civis, né? Sim. É o nosso cenário atual, né? O cenário atual, nós tivemos uma equipe, primeiro, meu respeito à Polícia Civil, que é uma instituição de 200 anos. Assim como a Polícia Militar, já passaram. A PM já tem 214, a Polícia Civil 215. Então, são instituições que nós devemos respeitar. Agora, eu não respeito o policial criminoso, nem um pouco. Que aí já passou para o outro lado. É pior do que o criminoso, no meu entendimento. Então, houve uma escolta de um caminhão de frango com 16 toneladas de maconha por uma delegacia especializada. E aí, doutora, o que é muito importante nessa, que foi a Polícia Federal, mas foi o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Quem solicitou, quem acompanhou, quem pediu a decretação da prisão foi o Ministério Público. Ou seja, nós temos o Estado... Palmas para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida, não precisou de um órgão federal, que é um cúmulo. É um cúmulo isso aí. Então, o que eu vejo é que, e isso que eu queria bater esse ponto com a senhora, não posso mensurar quantos delegados e quantos comandantes foram, não sei, foram nomeados por influência partidária, não sei. Mas a pergunta que eu digo é a seguinte, essa guarnição que fez essa escolta tinha um delegado, que é o titular, não tinha? Será que foi solicitada a nomeação ou foi mantida por solicitação política? Eu não sei. Só sei que o parlamentar que pediu por ele não vai dizer que foi agora. Ele agora vai tirar o pé da dividida. A senhora não concorda comigo? Sim. Quando aparece... Filho feio tem pai? Filho feio não tem pai. Vai vir todo tipo de justificativa, menos a verdade. Menos a verdade. Porque a população não pode saber a verdade. Porque senão ela para de votar nas pessoas erradas. Se a população souber a verdade, a população vai votar nas pessoas certas e a tendência é isso acabar. O problema é que tudo isso, se você não fizer isso, você não tem voto da minha corporação, ou da minha região, ou do meu bairro, ou da minha escola, ou do meu trabalho. O problema é que a população não sabe disso. A população vê coisas na mídia que não são verdades.
Hoje em dia, até que está melhorando por conta das redes sociais. Então, todo mundo hoje, brasileiro, tem um telefone. Então, o brasileiro hoje está pensando um pouquinho mais. Está sendo mais assim. A tendência é ter o voto impresso. Vamos votar para isso. Para que acabe essas fraudes que têm acontecido nas eleições. Então, o brasileiro, infelizmente, ele só vota errado porque ele também entende errado. Ele ainda não entendeu o que é de fato a política, o que é ser um político, o que é estar representando ele lá na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. O brasileiro não entendeu isso ainda. Ele detesta, odeia a política por conta da politicagem e dos políticos corruptos. Então, tudo isso que acontece por trás dos bastidores, o brasileiro não sabe. As pessoas de baixa renda, que não têm entendimento, não sabem disso. E acabam dando voto para quem não merece esse voto. Porque essas nomeações, infelizmente, essas nomeações, elas acontecem. Ainda bem que o nepotismo, eu creio, né, acabou, né? Acabou. Então, assim, que era outra coisa que acontecia. Mas vamos voltar para o nosso tema, que é a segurança, queimas de ônibus no município do Rio de Janeiro, a intervenção do Estado, o estado de defesa. Eu perguntei se o senhor fosse o governador coronel, que atitude o senhor tomaria. Eu acho que o senhor falou que colocaria, então, um militar no comando. Foi isso? Então, doutor, veja bem, o que eu falei, primeiro, tendo muita compreensão com a situação do governador, né, a Alerj. É interessante que o atual presidente da Alerj era secretário de governo, doutor Anoli. Até o ano passado, estava sob as ordens do governador. Eu não sei, o Rodrigo Barcelar, nada contra a pessoa dele, nós não estamos atacando pessoas aqui. Mas eu não sei o que aconteceu. A gente vai... o que aconteceu? O que aconteceu? Então, assim, ele talvez, como ele já tem a intenção, o governador já disse que tem a intenção de usar as Forças Armadas, de pedir o apoio das Forças Armadas. Se vai usar, vamos usar dentro da legalidade, vamos usar dentro da lei complementar 97. E talvez isso ele possa blindando, e aí as Forças Armadas vão participar da escolha dos comandantes, do comandante da PM, e do delegado chefe da Polícia Civil. E esses precisam ter liberdade para escolher os seus comandantes. É fundamental isso. Se nós não fizermos... Eu não estou dizendo que isso não está acontecendo, não sei a interferência. Só examinamos um fato concreto, que foi um chefe nomeado para ficar um mês. Não é possível isso, né? A Alerj mostrou a força. Agora, nós temos algumas coisas que são fundamentais de apoio ao homem, né? Nós precisamos apoiar o homem. As ações concretas, heróicas, precisam ser valorizadas. Eu não sei se estão sendo. Eu sei que eu valorizei quando eu comandei. Uma vez por mês, eu homenageava os policiais. Um policial, né? Oficial ou praça, que consegue buscar um cidadão desse, que colocou fogo, ou quem deu a ordem, não pode ser só um aperto de mão. Não, nós temos mecanismos de despertar o nacionalismo, de homenagearmos diante da tropa, ao som do hino nacional brasileiro, em frente da família. Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo para esse policial. Mas eu não sei se está acontecendo. Eu não sei, eu não estou indo, não estou mais frequentando o quartel. Eu sei que eu fazia. Porque quando a família vê o homem sendo homenageado, mexe no interior dele, dela, e nós, que acreditamos em Deus, sabemos que aquilo é o quê? É um instrumento de Deus para melhorar a autoestima do homem, para reproduzir comportamento. Promoção por bravura. Eu não sei se tem, doutor. Eu sei o que eu já passei. Eu tenho um caso concreto de um sargento, aí em Campo Grande, na área da senhora, que, olha o que o doido fez, eu não fazia. Ele chegou em casa, viu um vizinho sendo assaltado, que tinha uma semana morando ali. Ele deixou a família, botou o vizinho dentro do carro e perseguiu 3 caras no carro, trocou tiro com 3, chamou um reforço, o regimento conseguiu, um desencarnou, foi, graças a Deus, menos um, mas dentro dos limites da lei, e 2 foram presos vivos. Doutor, eu fiz o processo desse rapaz por bravura 2 vezes e não consegui promovê-lo. Eu não consegui, porque quem decide é o comandante da PM. Se a senhora perguntar, coronel, está tendo promoção por bravura? Eu não sei, eu não leio mais boletim.
Vou procurar Mas, saber. Vale a pena. pô, mas a senhora imagina a honra de um homem ser promovido por bravura na frente da sua família, e hoje que tem rede social pode ser amplamente divulgado. E não é só a honra. Nós precisamos aumentar também essa corporação. Não é... O último concurso da Polícia Militar foi o quê? Cancelado. Eu vou morder o bridão com a senhora Quem agora. é que vai querer fazer um concurso para a Polícia Militar? Não. Essa live é para a gente falar de segurança. Face ao que aconteceu no município do Rio de Janeiro, a afronta para as autoridades. Vamos colocar fogo nos ônibus, porque aqui não tem autoridade nenhuma. Quem irá nos punir? Eles devem pensar assim, nem quem irá nos punir. Pessoal aí que está colocando fogo nos ônibus, vocês estão prejudicando a população trabalhadora. Olha os vídeos, as pessoas voltaram para casa. Como? Eu não sei. Muitas pessoas andaram um percurso muito grande a pé. Vamos resolver a situação de outra maneira. Não coloquem mais fogo nos ônibus. Vamos tentar resolver a situação de vocês de outra maneira, porque o trabalhador é o mais prejudicado. Então, apelo que eu deixo aqui para essas pessoas, né? Que eu também amo muito, né? Eu espero que todos sejam recuperados espiritualmente, que todos sejam salvos. É isso, a gente está fazendo essa live aqui, mas a gente pensa no quadro inteiro, né? Por que uma pessoa vai para o crime? Será que a sociedade contribui para isso também? É só sem vergonhice da parte dele? A falta de emprego não justifica, mas a gente não sabe, a gente não está aqui para julgar. Você que participa do crime, se por um acaso você está vendo essa live, você vai ver essa live, se você participa do crime, a gente não está aqui para julgar você. A gente está aqui também, principalmente, defendendo a vida dessas pessoas, que não tem nada a ver com a situação, e muitos não conseguiram voltar para casa. O motorista do ônibus está queimado no Hospital Pedro II. Ele queimou o rosto todo porque ele voltou dentro do ônibus para pegar uma bolsa. Então, o apelo que a gente deixa para vocês, tentar resolver a situação de outra forma, não colocando fogo nos ônibus, que é algo que o trabalhador usa. Não é isso, coronel? Então, a gente já está, né? Já vamos agora, porque nós entramos, eu acho que eram 8 Que é uma 19, afronta, né? Não tem, assim, temor, não tem medo. É um desgoverno. E a autoridade, agora, né? A competência, a autoridade do governador, o que ele pode fazer a partir disso? Né, que estratégias devem ser usadas? Há a possibilidade de decretar o estado de defesa, se isso, por um acaso, Só o presidente da República, é privativo do presidente. O governador não pode fazer. O governador pode pedir... Pelo presidente, sim. A decretação de garantia da lei e da ordem. Ele pode pedir. É o que nós tratamos, que é uma lei, né, que ele pode solicitar. A gente já vai, daqui a pouco, completar 1 hora, né? Falta aí 5 minutinhos para a gente terminar. Porque vai terminar aqui sem a gente terminar, entendeu? Fecha aqui sem a gente terminar. Então, doutor, eu vejo que essas medidas de incentivo aos homens são fundamentais. A gente estava falando do incentivo para que o concurso público, para que a pessoa tiver... Não, vamos falar... Eu interrompi o coronel quando eu disse a questão de não é só homenagear aquele ato de bravura, mas isso também incentiva pessoas a querer fazer concurso para PM também, participar da segurança. Porque quem vai querer agora ser PM no estado do Rio de Janeiro? Me fala, quem quer ser PM? E como é que vai ficar a nossa segurança se ninguém mais quiser fazer concurso para PM? O ato de bravura também é um incentivo para essas pessoas. Sim, é o que a gente chama na psicologia de reforço positivo, né? É o reforço positivo daquela conduta até para influenciar as pessoas. Então, assim, essa questão da premiação é importante. Em relação ao efetivo, doutor, eu brinquei com a senhora, é uma expressão de cavalaria, eu vou morder o brindão. Eu acho que nós não precisamos de quantidade, não, precisamos de qualidade. Qualidade. Um homem motivado, vibrando, querendo produzir, ele vale por 3, 4, 5. E com equipamentos, então, né? Cadê os drones? Exato. Aí entra a parte que a senhora perguntou. E a prefeitura? Uma prefeitura rica que nem a do Rio de Janeiro, ela pode investir em equipamentos, ela pode investir em aparelhos, em colete, a prova de bala, ela pode... Uma coisa bem importante que nós temos poucos no estado, um guardião. O que o guardião faz? Ele faz interceptação telefônica. Porém,
que fique no Ministério Público, para não ter essa conversa de que as pessoas estão fazendo. Né? O Ministério Público pode escolher quem eles querem, 2 da PM, 2 da Polícia Civil, de onde ele quiser, colocar aqueles servidores que a promotor ou o promotor tem confiança absoluta, porque a maioria dos delitos são todos feitos pelo WhatsApp. Claro que o Ministério Público, gerenciando um guardião, doutora, jamais ele vai fazer sem autorização judicial, que nós estamos aqui na live só falando na legalidade, não falando nenhuma ação que não seja. Então, a senhora falou muito bem, drone precisa, ajudaria, equipamentos, carro, a viatura nossa não são blindadas. Uma vez um amigo meu, o Coronel Príncipe, que foi uma lenda de operações especiais, ele falou que se usasse um pouquinho de água, um colchão de água, ia diminuir o tamanho interno, um tiro de fuzil não conseguiria. Ele nem sabia disso. Ele chegou a fazer o teste. Então, não estou falando blindagem de milhões, porque nossos gestores, não estou dizendo o atual, de um modo geral, o gestor gosta de coisa cara, né, doutora? Gosta de coisa cara. Estou falando em coisas baratas. Então, a gente precisa adestrar o homem, treinar o homem, premiar. Outra, por exemplo, uma vez eu consegui que policiais fossem para as colônias de férias. A Polícia Militar tem colônia de férias. Sim, mas as férias, o legislador, quando ele estipulou as férias na CLT, ele tem uma câmara temática para que você possa elaborar um projeto de lei. Ele pensou exatamente na renovação do bem-estar da pessoa, na saúde emocional. As férias, elas têm fundamento para a saúde, por isso que elas são obrigatórias. Inclusive, você não pode vender mais do que 10 dias. Então, assim, tem todo um trâmite, porque o legislador não... Férias por simples férias, não. Você precisa recuperar e renovar as tuas forças através das férias. Então, mas, Coronel, a gente só tem 3 minutos, eu quero deixar uma pergunta aqui. Pergunta, né? Eu quero... na verdade, é uma pergunta aqui, as pessoas que assistiram aqui, quero agradecer, que você possa curtir essa live, compartilhar essa live, porque é um assunto de alta relevância para o nosso município do Rio de Janeiro, para o nosso estado do Rio de Janeiro, para o Brasil de uma forma geral, e também aí, né, para o país, para os países que estão em guerra. A gente falou de paz aqui, né? Nosso desejo é que haja paz em todos os lugares, na nossa casa principalmente, e no nosso bairro, e no nosso município. Que conselho o senhor daria? O senhor teve um período, né, na ativa como policial militar, e um policial militar, ele zela pela segurança das pessoas. Que conselho o senhor daria hoje para as pessoas aqui no município do Rio de Janeiro em relação à segurança delas? Como é que eu devo agir a partir de amanhã? Porque eu saio de casa com medo de ser atingida por uma bala perdida, meu carro tem vidro fumê, eu tenho medo de ser atingida. Então, assim, medo de sair. Eu saio à noite, não saio à noite, não vou mais ao shopping, não vou mais à praia. O que eu faço da minha vida? Não, eu vejo, doutora, que a gente, antes de sair, precisa dar uma olhada nas notícias, nas redes, e buscar os locais onde não estejam fechados. Isso é evidente, né? Já que eu, como cidadão, não tenho poder para alterar, eu vejo, né, as vias que o trânsito está fluindo, que, na teoria, me permitirá ter acesso ao meu destino. É isso que eu diria. Agora, as outras coisas a população não tem, né? Como fazer. A questão diante do inesperado, né? Porque foi inesperado a questão do... Até porque a Polícia Civil, ela estava monitorando o Faustão, né? O que veio a falecer. Então, assim, ela estava monitorando de uma forma sigilosa. Então, nem a Polícia Militar foi chamada depois, não sabia. Sim. Né? Foi algo sigiloso. Então, a população também foi pega de surpresa. Não foi avisada, olha, amanhã vai ter fogo nos ônibus, não vão trabalhar. Isso não foi avisado para a população. Sim. Então, nós tratamos aqui rapidamente sobre a questão dos equipamentos de interceptação telefônica, que existem, não sei quantos, mas e foi por conta disso que eles conseguiram neutralizar o miliciano. Sim, não foi por conta do WhatsApp. A perguntinha básica é: será que o Ministério Público de Campo Grande dispõe desse equipamento? Não dispõe. Talvez tenham pouquíssimo no Estado. Quanto é o custo disso, doutora? 4 milhões de reais, 4 milhões, 5 milhões, que é dinheiro nenhum. Para mim e para a senhora é muito. Mas para o seu poder público,
Então, talvez se nós tivéssemos, nós temos que tratar com essa parte, melhorar equipamento para tentar detectar e antecipar para a população não ficar dessa maneira. É isso aí. É isso aí, então quero agradecer você que esteve aqui mais uma vez. Obrigada, Coronel. Deus continue abençoando a minha vida, a sua vida. Curta, compartilha, comenta, porque é um assunto de alta relevância. A gente vai estar voltando aqui, porque isso vai ter uma repercussão, vai ter um impacto. O Estado vai estar tomando providências, o governador, o prefeito também. E a gente está aqui usando os textos legais da Constituição para que a gente possa falar aqui com propriedade, que é a partir do que está escrito, a partir da legislação, que tudo pode ser, as medidas podem ser tomadas e a gente possa também, a partir disso, encontrar soluções. Muito obrigada, Coronel. Deus abençoe a sua vida e você também que esteve aqui. Obrigada. Pessoal do YouTube, sim, só me despedir do pessoal do Facebook. Obrigada a você que esteve aqui, curta aqui esse canal, deixa aqui o teu comentário, compartilha também. E se tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários lá do meu Instagram, Norli Carline Oficial, ou no Facebook, Norli Carline Oficial, que eu respondo todas as perguntas. Muito obrigada, Deus te abençoe e continue me abençoando também.